Catecismo Maior, seu Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 78. Pergunta 78. Pergunta 78. Leu a pergunta, os irmãos leem a resposta. Como é que a santificação dos crentes é imperfeita? Resposta. Uma pergunta que nós costumamos fazer em nossa caminhada cristã, e especialmente no início dela, quando nós estamos ainda começando a amadurecer, é o porquê de nós cairmos tanto em pecado. Por mais que nós creiamos no Senhor e Salvador, Jesus Cristo, e tenhamos, sim, certeza da nossa fé, mas nós nos questionamos e perguntamos a outros irmãos e até pastores o porquê que nós ainda incorremos em tantos pecados contra o Senhor nosso Deus. Se já abandonamos a vida de pecado que tínhamos, por que nós ainda somos tão falhos em nossa santificação? E uma maneira de você entender isso, eu espero que você consiga compreender isso hoje, de uma vez por todas, pelo menos com relação a essa questão, a explicação teológica para isso, é importante para que você possa ter uma prática correta, ter a doutrina correta, o entendimento correto, é que você precisa entender o conceito de salvação de acordo com como a Bíblia apresenta o conceito de salvação. A salvação, biblicamente falando, ela é vista em pelo menos 3 tempos distintos. Tanto com relação ao passado, ou seja, Deus já nos salvou os nossos pecados, mas também existe o aspecto presente, Deus está nos salvando, e também existe o aspecto futuro, Deus ainda nos salvará. Não, isso não é uma contradição, e nem querer dizer que você ainda está dependendo de uma atitude para que aconteça a sua salvação. Não. Esses 3 tempos, eles estão ligados a cada tipo de ação salvadora do Senhor Deus. Como assim? Com relação ao passado, nós já fomos salvos quanto à condenação que os nossos pecados traziam para nós. Então a condenação já não mais existe. Nós já fomos salvos. Já fomos salvos. Tinha um julgamento sobre nós, e isso foi tirado de nós, foi tirado de sobre nós. Deus nos salvou. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Então sim, você pode afirmar, eu estou salvo, eu fui salvo. Existe um sentido futuro, eu vou deixar o presente por último, que é o nosso ponto aqui, um sentido futuro, que refere-se ao momento em que o Senhor se encontrar conosco e diante de todos haverá o testemunho da salvação de Deus. E ali, diante de todos, por causa da justiça de Cristo, nós receberemos o galardão pelas nossas boas obras em Cristo que praticamos, as recompensas vindas do Senhor. E também nesse sentido último, ficará evidente que nós não seremos lançados no lago de fogo e enxofre, pelo contrário, nós iremos gozar com o Senhor para todo sempre, novos céus e nova terra. Quando naquele dia os ímpios, o diabo e os seus demônios forem lançados no lago de fogo e enxofre, nós não seremos condenados, nós seremos salvos disso. Isso não acontecerá conosco. Esse julgamento não será sobre nós, mas apenas sobre aqueles que se rebelaram contra a vontade de Deus. Mas também existe um sentido em que, no presente, em que a salvação ainda está acontecendo, ou nós estamos ainda sendo salvos. Isso se refere à nossa santificação. Nós estamos sendo santificados diariamente. Diariamente. Ou seja, há um sentido no passado que se refere à culpa por causa do pecado. Você e eu, que estamos em Cristo, nós não somos mais condenados pela culpa do nosso pecado. Cristo levou isso sobre si.
Mas existe um sentido, que é o presente, em que você está sendo salvo do poder do pecado. Você está sendo salvo do poder do pecado. E, no sentido futuro que eu expliquei, você será salvo da presença do pecado. Hoje, você ainda tem que lidar, assim como eu, com a presença do pecado na sua vida. Mas haverá um dia, e louvado seja Deus por isso, que nós não teremos mais que lidar com a presença do pecado. Nunca mais. Nunca mais. Então veja, da culpa você já foi salvo. Do poder do pecado, você está sendo salvo. E da presença do pecado, você será salvo. Se você não compreender a sua salvação nesses termos, presente, passado e futuro, culpa do pecado, poder do pecado e presença do pecado, você terá grande dificuldade. Na verdade, você terá uma impossibilidade. Não tem como, é impossível você conseguir compreender a sua salvação, como ela se desenvolve. É assim. Assim. Então, nesse sentido, há uma imperfeição na santificação. Uma imperfeição na santificação. Olha lá para Romanos 7. Romanos 7, que é o texto áureo desse assunto. Esse texto é importantíssimo. Eu até citei, e veja como a providência de Deus é maravilhosa, né? Sempre. Eu cheguei em Efésios capítulo 4. Estamos vendo o apóstolo Paulo aplicando a palavra de Deus. Ele expôs ali teologia profunda nos 3 primeiros capítulos, e agora o seu foco principal é em aplicar essa doutrina nos capítulos 4, 5 e 6. Vimos a unidade da igreja, a diversidade, o propósito dos dons, mas estamos vendo agora especialmente a santificação. A santidade da igreja vista no seu processo de santificação. E entraremos, se Deus quiser, nos próximos sermões, na aplicação da lei. A lei de Deus sendo usada para servir como um instrumento de santificação em nossas vidas. Pois bem, veja como isso está bem casado com a doutrina aqui na quarta-feira. Deus, em sua providência, nos conduziu nesse caminho. Veja, aos domingos, ouvindo a palavra do Senhor sendo pregada acerca da necessidade de nós sermos santificados e crescermos em obediência na lei do Senhor, e já algumas quartas, e hoje, mais uma vez, vendo essa santificação também aqui sendo exposta diante de nós, como nós devemos crescer em santificação e como isso acontece. E como eu citei, Romanos 7 é um texto importantíssimo para isso. Eu até disse no último sermão, acho que foi no sermão da noite, que há estudiosos, em nossos dias especialmente, que defendem uma abordagem distinta de Romanos 7, uma interpretação diferente. A interpretação clássica desse texto, a mais famosa, que muitos teólogos defenderam, inclusive Calvino e até mesmo os puritanos, a maioria dos puritanos, é de que ali, em Romanos 7, há uma briga dentro do cristão. O cristão está brigando, está lutando durante a sua vida contra o pecado. Então há uma briga ali pela santificação. Só que há outros estudiosos, isso é uma visão que é minoritária de interpretação desse texto, enxergam não uma luta de um cristão, mas de alguém que ainda não foi salvo. É como se Paulo estivesse falando aqui na sua condição antes de ser salvo, antes de conhecer a Cristo, na condição de um judeu não convertido. Mas nesse texto, em Romanos 7, se você ler depois com calma, atentamente, todo esse capítulo, você perceberá que há algumas expressões que são ditas ali pelo apóstolo Paulo, que são impossíveis de serem proferidas por um incrédulo, por alguém que não crê no Senhor. Como, por exemplo, o que ele fala sobre ter prazer na lei de Deus. Quem tem prazer na lei de Deus, meus irmãos, somos nós, os crentes. Ainda que nós lutemos contra os nossos pecados e, por vezes, nós não queremos obedecer à lei do Senhor. Mas somente um crente pode ter prazer na lei de Deus. Um incrédulo não pode ter. Ele não quer ter. Ele não tem condições de ter. Então, certamente, Paulo está... Esse é só um exemplo, tá? Está falando de alguém que está lutando contra o seu pecado. E essa teologia de luta contra o pecado, do cristão lutando contra o pecado, ela não é expressa apenas em Romanos 7. Também em outros textos. Como depois aqui eu vou citar pelo menos mais um que mostra isso de forma também bem clara. É uma realidade.
na vida do cristão mostrada biblicamente e em nossa própria experiência. Nós fomos salvos, mas ainda continuamos numa luta, numa guerra constante contra o pecado. Veja isso em Romanos 7. Romanos 7, do versículo 18 ao versículo 23. Romanos 7, do 18 ao 23. Esse texto, o apóstolo Paulo, ele expõe para nós a razão, e o catecismo traz isso aqui para nós também, do porquê que essa luta ainda acontece. Qual é a razão? A razão do porquê que a nossa santificação ainda é imperfeita. Não é por conta de algo externo a nós, mas é por causa da nossa carne. É a nossa natureza pecaminosa. Essa mesma carne, ela é citada biblicamente de outra maneira, de outras formas. O velho homem, como ouvimos no último dia do Senhor, no sermão. Também a lei do pecado que está nos meus membros, que Paulo cita aí em Romanos 7. Coração de pedra, nós ouvimos também isso, acerca do coração endurecido do ímpio, lá em Efésios 4, mas que também é uma realidade citada em outros textos bíblicos. Ezequiel 36 fala sobre isso. Daqueles que têm coração de pedra, e o Senhor, ele atua em seus corações para lhes dar ali um coração de carne, um coração que realmente seja inclinado a Deus, que tema ao Senhor, que possa ser santificado. E para isso acontecer, Deus tem que operar nesse coração. Tem que retirar, remover o coração endurecido e dar um coração novo a essa pessoa. Um novo nascimento. Além de outras expressões como o pecado que habita em mim, Romanos 7,17, o corpo desta morte, Romanos 7,24, são várias expressões bíblicas para se referir à mesma coisa, a natureza pecaminosa, herdada de Adão. Herdada de Adão. Nós somos pecadores. Nós pecamos porque nós somos pecadores. E não o contrário, Nós não somos pecadores porque pecamos, nós pecamos porque somos pecadores. Nós já fomos concebidos em pecado. Isso é herdado desde Adão e Eva, desde a queda do primeiro casal nesse mundo. Então, a causa da santificação ser imperfeita é a nossa carne. Por que frisar isso, pastor? Ora, porque nós temos a tendência de atribuirmos outras razões para as nossas quedas, para os nossos pecados. E aí deixe-me citar algumas delas. Primeiro, com relação ao diabo. Inclusive, faz parte de um dos sermões que virá mais na frente em Efésios, logo mais. De fato, o diabo, ele se aproveita das circunstâncias, ele é um inimigo feroz, e nós temos sim que ter cuidado com ele. Mas jamais atribuir a ele a razão última para os nossos pecados. Não é o diabo. Quando eu sou grosseiro com a minha esposa, quando eu me iro com o meu filho de forma desproporcional e pecaminosa, quando eu profiro uma mentira. Mas ele é o pai da mentira? Sim, ele se aproveita dessa circunstância, não tenha dúvida. Mas, em última instância, o maior culpado não é ele. Nem o diabo, nem o mundo. Nós enfrentamos o mundo diariamente. E quem, então, trabalha em contextos que tem que lidar com pessoas que não creem no Senhor, mais ainda. Você sabe do que eu estou falando. Conviver com colegas, com pessoas no seu trabalho, patrões que não temem ao Senhor. O ambiente é mais sujo, as conversas, o comportamento, tudo isso é mais difícil. De fato, o mundo está nos confrontando frequentemente. E temos que lidar com isso, e não é fácil. Mas veja, se você comete um pecado, ainda assim, a culpa
principal não será do mundo. A culpa, a responsabilidade é sua, é por causa da sua natureza pecaminosa. Lembre-se, por exemplo, do testemunho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele foi tentado pelo diabo e ele teve que lidar com a oposição do mundo, começando pela própria oposição religiosa dos homens de seus dias. E quantas tentações ele sofreu? Quantos ataques externos a ele teve que encarar? Inúmeros. Não são somente aqueles que estão listados ali em Mateus capítulo 4 e em Lucas capítulo 4, da tentação que ele teve que passar no deserto. O texto diz claramente que o diabo o deixou até depois ir voltar a ele. Haveria um retorno. Como sempre há. A questão é, ele cedeu? Se fosse meramente os fatores externos, diabo, mundo, toda a pecaminosidade aí fora, o Senhor, se fosse isso seria uma razão para poder conduzir Jesus a pecar, mas isso não aconteceu. Por quê? Porque ele não tinha natureza pecaminosa. Mas isso foi concebido de maneira santa, preservado de qualquer tipo de pecado. Então o ponto aqui é salientar para você que se você peca, e de fato você peca assim como eu, a culpa é da nossa natureza pecaminosa. O principal culpado somos nós. Então é interna, a questão é interna. E aí por que também isso é importante nós frisarmos? Porque se eu sou o principal culpado, eu tenho o dever de parar de transferir a responsabilidade para o meu próximo. Espera aí, pastor. Ele também não é um pecador? Ele também não comete? Sim, é verdade. Mas entenda, antes de eu apontar e ver o erro do outro, eu preciso primeiramente ver o mesmo ensino do Senhor em Mateus 7, acerca do argueiro e da trave no olho. Primeiro eu olho para a minha condição, para depois olhar para a do meu próximo. Muitas vezes, meus irmãos, não são poucas, que nós agimos pressupondo o mal do nosso próximo. Mesmo sabendo que ele é um pecador também, é claro, mas pressupondo o mal de tal maneira que a gente imputa ali o pecado sem nem termos a certeza que ele cometeu. E o pior, mesmo quando ele tiver cometido, a gente não sabe tratar. Age com falta de sabedoria e com falta de amor na hora de tratar o pecado também. Então, antes, primeiramente, observar a sua condição. Se no meu casamento, se na minha relação com meu irmão na igreja, enfim, se isso aqui está acontecendo, eu tenho que primeiramente observar a minha situação. Como é que eu estou com relação a isso? E aí depois observar o seu próximo e ver realmente se ele está precisando ser corrigido também em amor. Mas primeiro olhar para si. Por quê? Porque eu sou pecador. A minha carne, ela se inclina para o mal. Não é só do meu irmão, não. A minha carne se inclina para o mal. Veja, na sequência o catecismo diz assim: os restos do pecado... É dito aí. Deixa eu seguir aqui as proposições, né? A santificação imperfeita dos crentes decorre dos restos do pecado que residem em todos os seus membros e das incessantes concupiscências da carne contra o espírito, ou seja, o desejo da carne que é contrário ao desejo do espírito. E esses restos do pecado ainda residem em nós. Abra em Hebreus 12, 1, e veja a importância aqui de nós caminharmos e lutarmos para nos desembaraçarmos nos nossos exercícios espirituais. Veja aí, Hebreus 12, 1. Na nossa carreira, na nossa caminhada cristã, a principal forma do pecado que está em nós
nos atacar é nos prejudicar em nossos exercícios espirituais. Por quê? Porque é por meio deles que você mortifica o pecado. Os que você já está tão familiarizado, ler a Bíblia, meditar na Bíblia, orar, ouvir as pregações, os sacramentos, tomar os sacramentos, no caso da ceia do Senhor, você ser alimentado espiritualmente. São os principais meios de graça que você tem que utilizar para a sua santificação. Quando você está nessa luta frequente, o pecado que habita em você, claro, o diabo, o mundo também está se levantando, mas o pecado, principalmente que habita em você, está lutando contra esses exercícios espirituais. Por quê? Porque isso é uma forma de mortificá-lo. Por isso é tão difícil para nós, muitas vezes, levantarmos para orar, até mesmo deitado. Nós queremos ler a Bíblia, porque o pecado que habita em nós não quer. Não quer. E toda vez que você cede a isso, você está cada vez mais ficando enfraquecido. A semelhança de alguém que está doente, fisicamente, e se recusa a comer. Ela deixa de comer, a pessoa deixa de comer. Vai deixando de comer, vai deixando de se alimentar, o que vai acontecer? Ela vai definhar. Pior ainda é com relação espiritual. Se ela não se alimentar espiritualmente, ela vai definhar cada vez mais. E aí, veja isso. Se o argumento a pessoa diz assim, mas eu entendo isso, está sendo dito, tá? Mas raciocínio comigo. Se você diz assim, eu não consigo fazer porque eu não tenho forças para fazer, se você deixa de fazer por não estar com vontade, sem desejo, assim por diante, quando é que você vai ter vontade? Porque se você deixa de fazer, cada vez mais a tendência é que você não tenha vontade de fazer. Porque você está alimentando a carne, não o espírito. Irmãos, é algo lógico. Se eu estou deixando de fazer por falta de vontade, eu estou dando maior alimento à carne. Então eu vou ficar cada vez mais fraco e cada vez mais impossibilitado de fazer. Em outras palavras, você deve fazer mesmo sem vontade. É como alguém que tem que se alimentar mesmo sem vontade de comer. Mesmo sem vontade, você vai lá e se alimenta. Por quê? Porque senão seu corpo vai padecer. Só que aí que está. Você não deve ficar somente nisso. Não é que alguém, por exemplo, eu vou ler a Bíblia mesmo sem vontade aqui e vou me acostumar com isso. Tanto faz, vou ler de todo jeito aqui. E vou orar de todo jeito aqui. Não, não é assim. É você apresentar isso diante do Senhor e dizer, Senhor, eu ergo a minha voz hoje a Ti e oro ao Senhor sem nenhuma vontade. A minha carne não quer isso, eu preferia estar fazendo outra coisa nesse momento, eu estou me abrindo com o Senhor e dizendo isso para Ti, Senhor. Tu sondas o meu coração e Tu sabes disso. Essa é a minha situação espiritual nesse momento. Eu não quero, Senhor, mas eu faço isso porque eu necessito, eu preciso, e eu Te peço perdão já por estar fazendo sem vontade, sem querer fazer. E eu Te peço que restaures a alegria no meu coração para fazer com prazer os exercícios espirituais. Para tomar posse dos meios de graça pela fé de maneira alegre, com vontade de fazer, Senhor. Só que haverá momentos, entenda isso, e não são poucos em nossa caminhada, e em algumas circunstâncias são até mais fortes, em que você vai ter que lidar com essa falta de vontade. Ou seja, a sua caminhada cristã não é assim, somente. Não é somente assim. Você caminhando, crescendo, alegre, cada vez mais satisfeito na presença do Senhor, sem parar e nunca se entristecendo, nunca uma tristeza abalando sua relação. Não, você vai ter paradas, você vai às vezes cair, não deveria, mas isso pode acontecer. E aí você, caído, ora, clama, pede para Ele te levantar e Ele te levanta e você progride, vai caminhando e vai lutando. Ou seja, a sua vida tem que ser marcada por uma luta incessante contra o pecado, mesmo que às vezes você seja derrotado, lamentavelmente. E aí você confia na graça de Deus, pede a Ele, clama a Ele, pede para Ele lhe erguer novamente, Ele lhe ergue e você continua caminhando. E continua caminhando, pela graça, pela fé. Não confiando nos seus méritos, mas pela graça e pela fé. É assim, irmãos. Talvez você diga assim, mas pastor,
Quando eu ouvi o Evangelho e conheci a Cristo, eu fui ensinado de que a vida com Deus ela é uma vida de paz. Mas aí entenda isso. Nós estamos em paz com Deus, mas em guerra contra o pecado. Em paz com Deus, mas em guerra contra o pecado. Aquele que está em Cristo, essa é a sua condição, se você está em Cristo. O ímpio é o contrário. Ele está em guerra com Deus por estar em paz com o seu pecado. Ele está em paz com o seu pecado. E aí, entenda isso. Pode acontecer de alguém, um cristão, cometer pecados até mais graves, isso pode acontecer, isso é possível, não deveria, é possível. Mas o que marca, o que evidencia um fruto de uma conversão verdadeira, é que você estará lutando frequentemente. Você não desiste. Você não desiste. Não confiando no seu poder, mas no poder de Deus. Você não desiste. Você continua caminhando. Você vai se arrastando. Imagina a figura de um soldado. Eu estou sem forças, eu não consigo me levantar, estou no meio da guerra aqui, estou para morrer, eu não tenho... Você se arrasta. Você se arrasta. Você se arrasta. E vai, e se arrasta e confia no Senhor. E não para. E não para. É uma guerra contra o pecado, e essa guerra ela é até o último dia de nossas vidas. O último dia. Então, você não tem que olhar assim para a vida cristã. Fui salvo, vou agora crescer sem parar, no sentido assim, perfeito. Não, você vai ter quedas, você vai cometer imperfeições, terá imperfeições, sua santificação. Você pode ter desejos pecaminosos, terá desejos pecaminosos, certamente, pode não, você terá, mas o que marca a sua conversão, que evidencia que você está lutando contra isso. Ora com mais força, ora com menos força, você está lutando contra isso. Deixa eu colocar de uma forma mais clara. Você não tolera o pecado na sua vida. Pastor, mas eu ainda peco. Entenda, você não tolera. Quando você peca, você vai sentir nojo do pecado, você fica indignado com o pecado, você quer abandonar aquilo, você está pedindo a Deus para lhe dar força. Então você está o tempo todo, não de forma hipócrita, só dizendo assim, no fundo da sua alma, você diz, eu não quero mais fazer isso contra o Senhor, não quero mais incorrer nesse pecado, não quero mais pensar isso, não quero mais falar isso, me ajuda, Senhor. Pede perdão e pede ajuda para poder ser santificado. É uma luta incessante. Uma guerra. É uma guerra. E aí, se você já, imagino que todos aqui, em alguma medida, né, na época da escola, e talvez também por outras literaturas, e até em filmes, né, já deve ter visto alguma coisa de guerra, você já tem uma ideia, pelo menos, do quão sofrida é uma guerra. Pelo menos em termos em teorias, né? Ninguém aqui, até onde eu sei, foi para uma guerra, literalmente, mas enfim. Uma guerra mesmo entre nações, ali, durante meses, até anos, lutando soldados sendo enviados. Você deve ter uma ideia, a gente, às vezes, né, quão complicado é, o quão difícil é, deve ser. Homens que voltam dessas guerras, dessas batalhas, contam histórias terríveis. Muitos ficam abalados o resto da vida mesmo ali, tendo que lidar com as lembranças do que viram no campo de batalha. Só que toda guerra que aconteceu na história do mundo, ela teve um fim, teve um momento que acabou. E a gente fica com essa sensação, né? Poxa, não vai acabar a minha guerra? Enquanto você estiver vivo, não. De fato. E quanto mais tempo se passa lutando, mais cansado a gente fica, né? É mais custoso para nós. Mas tem que se lembrar que nessa guerra você não está sozinho. O próprio Deus, ele nos garante estar conosco, habitando em nós e nos fortalecendo. E tem sim uma esperança, viva esperança de que essa guerra acabará. Eu sei que ninguém quer que isso aconteça no sentido de desejar a própria morte, e a gente não deve fazer isso de forma nenhuma. Mas, descansando em Cristo, sabendo que um dia ela acaba. Quando fecharmos nossos olhos e nos encontrarmos com o nosso Senhor e Salvador, acabará essa guerra contra o pecado, de uma vez por todas. Enquanto isso, a gente prossegue para o alvo, correndo, olhando para Cristo e querendo chegar ao nosso objetivo, que é a santificação, quando estivermos com Ele, plena, perfeita, mas nenhuma imperfeição.
Veja ainda o texto de Isaías 64, pode abrir, Isaías 64, versículo 6, texto que eu citei, inclusive, no último sermão também, ou no penúltimo, não lembro agora. Isaías 64, 6, acerca do trapo de imundícia, né, que os nossos pecados são para o Senhor. Não há nenhuma obra nossa que por si só ela possa ser aceita diante do Senhor com algum mérito. Não há. É com essa consciência que a gente tem que caminhar. As suas obras são imperfeitas, e mesmo aqueles que estão em Cristo não podem produzir obras perfeitas, elas estão manchadas pelo pecado. Quando a gente fala, por exemplo, de uma igreja cultuando a Deus como Deus ordena, ou numa forma de governo bíblica, ou em nossas famílias, pensando aqui no marido que está procurando zelar pelo seu casamento, cuidar da sua esposa, a esposa também, e os filhos, não há perfeição em nenhuma dessas áreas, nem no culto da igreja, nem nos oficiais que governam a igreja, nem nas famílias, nas crianças. Não há, nas crianças, não há em ninguém perfeição. Todos nós somos imperfeitos, suas obras estão manchadas pelo pecado. Então o que é que faz a diferença, pastor? Se estamos em Cristo ou não. Esse é o ponto. Você é aceito pelo Senhor e as suas obras são aceitas por Deus por causa de Cristo. E essa é a palavra com que eu termino aqui. Para que você olhe para a sua santificação imperfeita, com consciência que ela é imperfeita, progredindo nessa santificação, temendo ao Senhor, buscando ao Senhor, mas confiando naquele que tem uma justiça perfeita, que é santo, perfeitamente santo, que não tem nenhuma mancha, que não tem nenhum trapo de imundícia, não há nada nele de errado, de pecaminoso, de sujo, de impuro. Ele é perfeito, ele é santo. Ele obedeceu ao Pai de forma perfeita, que isso foi aceito pelo Senhor. E essa justiça nos cobre. É assim que você tem que olhar. Olha para a tua imperfeição e reconhece diante de Deus e confessa os teus pecados. Mas descansa no teu Salvador, no teu Cristo, naquele que tem a justiça perfeita e que te garante que um dia a tua santificação, a tua santidade, também será perfeita. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a caminharmos assim para a sua glória, lutando contra o diabo, o mundo e principalmente contra a nossa natureza pecaminosa. E ao mesmo tempo, descansando no bendito Salvador Jesus Cristo. Amém.